A que água viva Jesus estava se referindo? Naquela conversa que ele teve com a mulher samaritana. Lembra da conversa no poço? Ele ofereceu a ela uma água viva. E esta é a minha grande pergunta. Nós vamos estar meditando em somente 4 versículos deste texto, mas eu gostaria inclusive de ouvir de você aquilo que você acha sobre essa água viva. E por que eu já fiz a pergunta adiantada, vamos ler o texto bíblico. Vamos começar do versículo 10, que é a primeira aparição desta palavra, desta colocação água viva. Versículo 10, e vamos estar lendo até o versículo 14, e o texto está em João capítulo 4. Portanto, João 4, do 10 ao 14, o texto diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Versículo 12. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Muito bem, está aí um texto tão conhecido que nós com certeza já o lemos, já ouvimos alguma pregação sobre ele algumas vezes na nossa vida, com certeza, talvez até se algum novo convertido nos escuta neste momento, é possível que até ele ou ela já tenha ouvido sobre esta história de Jesus passando ali junto ao poço de Samaria e conversando com essa mulher. E veja que a pergunta permanece. Jesus disse: olha, se você conhecesse quem está te pedindo essa água, no caso a água porque ele estava pedindo água para ela. Ele tinha acabado de pedir que ela lhe desse água. E houve uma certa dificuldade, porque ele era judeu, ela samaritana, e geralmente isso não aconteceria. Mas Jesus diz: olha, se você entendesse do dom de Deus e quem é o que te pede, você que pediria a mim e eu te daria, aí vem a palavra, água viva. E a pergunta é: que água viva é essa? E eu acho que a resposta, ou pelo menos o pensamento dela, está neste texto que a gente leu. E eu gostaria de até perguntar para você: você já teve alguma ideia? Algum pregador já falou para você o que é essa água viva antes de eu comentar aquilo que está no meu coração, ou da gente chegar a alguma conclusão aqui? Se você tiver, tome o seu tempinho, dá uma pausa aí no vídeo e coloca no comentário o que é para você esta água viva. Muito bem. No entanto, no texto bíblico, Jesus diz que daria água viva. Aí ela diz: olha, o poço é fundo. E claro que água viva, eu acho que no sentido humano, tem a ver com aquela fonte que nunca para, né? Aquela fonte que, enfim, sempre jorra, e o poço era muito fundo, então ela começou a ver o lado prático daquilo que Jesus estava falando. Ou seja, você, Jesus, não vai conseguir nunca acessar a água viva. Onde é que está essa tua água viva? E a resposta de Jesus foi dupla. Primeiro, que ele disse: olha, qualquer que beber dessa água que eu estou te pedindo aqui, desse poço de Jacó, vai tornar o quê? A ter sede. Pronto. Então, a primeira resposta de Jesus acerca da água viva é que a água viva, sendo tomada, nunca mais a pessoa terá sede. É o versículo 14. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Então, a primeira chave para a resposta do que é a água viva que Jesus estava oferecendo para aquela mulher samaritana é que, se ela bebesse desta tal água, ela nunca mais voltaria a ter sede. A segunda chave da resposta segue no versículo 14, que esta água fará dentro da pessoa, se tornará dentro da pessoa numa fonte. Ou seja, a pessoa vai tomar e esta água estando dentro da pessoa, ela vai se tornar numa fonte viva que jorra para a vida eterna.
Irmãos, palavra misteriosa, palavra gloriosa e, pelo menos para mim, difícil de entender. No entanto, continuamos com a pergunta: o que seria a água viva que, se alguém tomar, não vai ter sede? Isso por quê? Porque se torna dentro da pessoa uma fonte de água viva e o interessante é que jorra para a vida eterna. Muito bem, primeira resposta é: era uma água que ela podia ver, tomar fisicamente? Claro que não. Jesus ali estava claramente falando de algo espiritual, porque ele, como criador, sabia e ele não estava ali disposto a mudar a lei biológica da humanidade. Jesus nunca fez, em nenhum tempo histórico passado, nem estava fazendo naquele momento, uma mudança na biologia de maneira que ele desse uma porção, não é, especial e que essa pessoa jamais tivesse sede natural de novo. Então nós estamos falando de uma sede espiritual. Então, a primeira chave nós já temos em nossas mãos. O que quer que seja esta água viva é algo que mata a sede espiritual do homem e de uma vez por todas. Ora, nós que conhecemos um pouco mais da palavra de Deus, ali estava uma mulher que tinha pouco conhecimento, não é, dessa compreensão das Escrituras, mormente até porque o Novo Testamento estava sendo escrito ali com a pessoa de Jesus, que estava ainda vivendo na terra. Então, tudo aquilo que a gente já tem acerca da vida de Jesus, da sua ressurreição, das cartas paulinas, tudo isso ainda não estava disposto naquele tempo. No entanto, nós entendemos, nós que vivemos hoje, que o homem tem sede de Deus. O homem tem uma sede espiritual profunda que acontece porque ele nasce separado, distanciado do seu Deus. Nós nascemos mortos e a morte na Bíblia fala de separação espiritualmente. Então nós nascemos, acabamos de tornarmos um bebê, ou seja, a vida em termos de vida biológica acabou de vir ao mundo, mas espiritualmente nós nascemos mortos, separados de Deus. E é por causa disso é que o homem, ele toda a sua vida tem essa sede espiritual. Ele busca encontrar uma água que sacie a sua sede espiritual. Então Jesus está dizendo aqui, olha, o que eu vou dar a você, se você entendesse quem é que está te falando, o dom de Deus, ou seja, a graça de Deus que está sendo manifestada, agora nós entendemos, né? Na minha vinda, na minha presença neste lugar, é que você pediria algo que eu tenho para te dar. E se eu der, você jamais tornará a ter sede. Quando é que isso aconteceu conosco? Ou será que nós, como crentes, continuamos ainda vagando nas religiões, nas literaturas, nas amizades, enfim, no escuro ou no claro, buscando saciar a nossa sede espiritual? Claro que não. No dia que nós conhecemos a Jesus como nosso Salvador, no dia que a palavra foi ensinada, falada, pregada, e ela entrou no nosso coração. E a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo de Deus que toma a palavra e convence o homem. Aleluia. E quando há esta obra em parceria da palavra de Deus, que é a revelação de Deus para a humanidade, junto com o Espírito Santo de Deus que torna ela viva dentro de si, a palavra de Deus começa a transformar. Aleluia. E quando essa transformação acontece, ela é uma transformação viva. Você nunca mais volta a ser a mesma pessoa sedenta. Desde o momento que, com pouquíssima teologia, te pregaram o evangelho com uma mensagem muito simples. E talvez a mensagem possa até ter sido complexa, mas o que entrou no seu coração e no meu coração foi a mensagem precisa da salvação pela fé em Cristo Jesus, que todo aquele que aceitasse a graça de Deus em Cristo Jesus e o recebesse pela fé, aleluia, nasceria de novo. Então nós acabamos de ler o texto de João capítulo 3, que Jesus fala com Nicodemos, agora ele fala com essa mulher samaritana, eu tenho algo que trata-se de um novo nascimento,
algo que é transformativo. Eu tenho uma água que não vai deixar você, nunca mais vai ser a mesma pessoa, aleluia. Nunca mais você vai estar sedenta, buscando neste mundo razão para a sua alegria, razão para a sua vida. Nós, como crentes, temos razão de viver, aleluia. Nós temos um porquê da vida e esta fonte, ela jorra para a vida eterna. A palavra de Deus, ela não aponta para este mundo, aleluia. Enquanto ela mostra como luz, ela mostra a nossa realidade como pecadores, ela mostra a realidade deste mundo, ela, na verdade, está apontando para o futuro, porque o sacrifício que Jesus fez foi para trazer vida, mas vida eterna. Nós começamos com esta vida eterna aqui, aleluia, mas quando terminar os nossos dias nessa terra, ela continua para além. Mas esta palavra em nós plantada, esta palavra que nós tomamos, que não é um texto bíblico, não é um pedaço de teologia, mas é a revelação de Deus em Cristo Jesus que tomou lugar em nossos corações e o Espírito Santo agora vive em nós. Esta parceria é chamada água viva. Aleluia! E ela já está em nosso ser. E nós a cada dia amanhecemos tendo o desejo de glorificar a Deus, porque há uma água viva em nosso coração. Quanto mais nós alimentarmos com esta palavra, mais esta água vai se mostrar frondosa, mais ela vai apontar para a vida eterna, mais ela vai causar alegria em nossas vidas, mas ela não se mingua sozinha dentro de nós, porque todo aquele Jesus prometeu que tomasse dessa água jamais tornaria a ter sede. Eu, em minha vida, já são muitos anos que sirvo ao Senhor, e sede espiritual eu não tenho, nunca mais senti tal coisa, porque a palavra viva nesta parceria com o Espírito Santo de Deus alegra a minha alma a cada dia. Precisa ser alimentada pela palavra, pela comunhão com o Senhor, pela oração, glória a Jesus, para que esta fonte se torne mais alargada em nossos corações. Nós podemos sim minguá-la, aleluia, mas essa fonte de vida, chamada palavra com o Espírito Santo de Deus, está em nossos corações e leva-nos, assegura-nos para a vida eterna, que é a nossa maior esperança. Que com esta alegria nós possamos entrar neste fim de semana glorificando a Deus, alargando a nossa fonte, indo às nossas congregações, louvando ao Senhor, fechando o olho para aquelas coisas que a gente não quer ver. Aleluia! Vamos olhar o que nós queremos, vamos olhar pela fé, vamos olhar adiante, vamos dar vazão àquilo que a palavra nos tem mostrado para nos continuarmos alegrando na presença do nosso amado Salvador. Que Deus abençoe você neste dia em nome de Jesus. Amém.